Nessa aula nós vamos falar sobre regra de 3. É um assunto bem interessante. Eu acredito que muitos de vocês já tenham feito regra de 3, já até saibam como fazer regra de 3. Então eu acredito que talvez não seja novidade para muitos de vocês. Se você nunca viu, então vamos aprender agora. Bom, o que é a regra de 3? A regra de 3 é um método que é muito conhecido, como eu já tinha falado, e utilizado para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandezas que são proporcionais. E aí nós temos dois tipos de regra de 3, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Qual é a diferença desses dois tipos aí? Bom, a regra de 3 simples, quando a gente faz uma regra de 3 simples, a gente está trabalhando ali apenas com duas grandezas. Então apenas duas grandezas estão envolvidas em um problema de regra de 3 simples. Quando nós temos uma regra de 3 composta, há 3 ou mais grandezas envolvidas. Então, a regra de 3 composta geralmente vem com mais de duas grandezas, que a gente trabalha ali nesses problemas. Então, vamos lá. Para a gente entender sobre regra de 3, nada melhor do que a gente fazer uma regra de 3 na prática, ver na prática como que funciona, como que a gente faz. Vamos resolver algumas regras de 3 simples aqui como exemplo, primeiramente. Então, veja só, nesse nosso primeiro exemplo, a gente tem o seguinte. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Bom, a primeira coisa que a gente faz nessa situação, quando a gente vai resolver alguma regra de 3, é identificar as grandezas envolvidas no problema. Então, vamos lá. Nesse problema, a gente tem duas grandezas envolvidas, que é a quantidade de camisetas, nesse caso aqui, o número de camisetas, e o preço pago por essas camisetas. Então eu vou relacionar aqui. Nós temos as grandezas camisetas, que no caso é o número de camisetas compradas, Eu vou escrever aqui apenas como camisetas, mas entendam que é a quantidade de camisetas compradas. E o preço pago por estas camisetas, em reais. Pronto, identificamos as grandezas. Agora vamos identificar como que os valores que o problema fornece, como que eles se relacionam. Veja só, Bianca, aqui diz que Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Então, se para 3 camisetas ela pagou R$120, e aí nós queremos saber quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço. Olha só, se 3 camisetas ela pagou 120, em 5 camisetas ela vai pagar X reais. X é o valor que a gente quer saber, quanto ela pagou por 5 camisetas do mesmo tipo e mesmo preço. Agora vamos identificar, a gente precisa identificar aqui como que essas grandezas se relacionam, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Então veja só, aqui nessa coluna, na coluna em que está a incógnita x, okay? Vamos fazer uma seta, apontando ou para cima ou para baixo. Eu particularmente tenho o costume de colocar essa seta apontando para cima. Isso vai servir para orientar a gente em saber se as duas grandezas se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então vou fazer a setinha apontando para cima. E agora vamos analisar como que a grandeza camisetas está se relacionando com a grandeza preço. Olha só, se para 3 camisetas foi pago um preço de R$120, como o número de camisetas aumentou, então possivelmente o preço pago por essas camisetas também vai aumentar. Então essas duas grandezas, a grandeza camisetas e a grandeza preço, elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a quantidade de camisetas, eu aumento também o preço pago. Se elas duas são diretamente proporcionais, então aqui na coluna da grandeza camisetas eu vou colocar também uma seta apontando para cima. Se as duas grandezas estão com setas apontando para cima, estão apontando para a mesma direção, no caso, Poderia ser para baixo, se eu tivesse adotado aqui para baixo também. Mas quando a gente vê que as duas setas estão apontando para uma mesma direção, isso quer dizer que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Feito isso, agora a gente vai montar o problema, montar a resolução para poder encontrar a resposta. Já que as duas grandezas são diretamente proporcionais, a gente vai montar a seguinte proporção.
nós vamos dizer que 3 está para 5, assim como 120 está para x. E aqui nós temos uma proporção. E para a gente determinar esse valor de x, a gente já sabe como a gente faz. A gente faz uma multiplicação cruzada. Aquela primeira propriedade lá a propriedade fundamental das proporções. Fazemos uma multiplicação cruzada e determinamos o valor de x. 3x, aqui nós vamos ter, né, o resultado da multiplicação cruzada. 3x é igual a 5 vezes 120. 3x é igual a 5 vezes 120. 5 vezes 12 dá 60. Então, 5 vezes 120 vai dar 600. A gente quer agora descobrir o valor de x. Tem esse 3 multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E nós vamos ter o seguinte, ó, 600 dividido por 3. E o valor de x, então, nesse caso, vai ser 200. Então, o preço pago por 5 camisetas do mesmo tipo vai ser R$200. Ok? Encontramos aqui o valor, então. Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo agora, a gente tem o seguinte. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então vamos lá. As grandezas envolvidas aqui neste problema, a primeira coisa que a gente faz é identificar as grandezas envolvidas, são a grandeza velocidade, a velocidade média, eu vou colocar aqui, e a grandeza tempo. Ok? Então as duas grandezas envolvidas nesse problema são essas aí. Vamos colocar aqui velocidade, eu vou escrever aqui apenas como veloc, ok? Velocidade, que está ali em quilômetros por hora, né? E a grandeza tempo, que está em horas aqui, né? Então vamos lá, agora vamos relacionar, vamos identificar como que os valores que o problema fornece, como que eles se relacionam. Olha só, a uma velocidade média de 400 km por hora, esse trem ele faz um determinado percurso em 3 horas. Então nós temos aqui essas duas grandezas, esses dois valores se relacionando. E aí nós queremos saber em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse de 480 km por hora. Então, se a velocidade fosse de 480 km por hora, ele faria esse percurso em x horas. E aí x é o valor que a gente quer determinar, o valor que a gente quer encontrar. Então vamos lá, da mesma forma nós vamos indicar, vamos fazer uma setinha aqui na coluna onde está a incógnita x. Vamos fazer uma setinha para cima. Tá? Você pode fazer para baixo, eu faço para cima porque eu tenho o costume de fazer para cima, ok? Mas a direção para onde você vai apontar a setinha, não, se é para cima ou se é para baixo, fica ao seu critério. Tá? É só a seta ela é só uma orientação para saber como que as outras grandezas vão se relacionar com a grandeza em que está a incógnita x. Pronto, fizemos aqui a setinha para cima, agora vamos verificar como que as duas grandezas se relacionam, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Veja só, a uma velocidade de 400 km por hora, esse trem fez esse percurso em 3 horas. Se nós aumentarmos a velocidade, ou seja, se esse trem for mais rápido, o tempo gasto para fazer este mesmo percurso seria menor. Ou seja, se eu vou mais rápido, eu gasto menos tempo. Então, conforme eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo gasto nesse percurso. Está considerando que o percurso é o mesmo, é a mesma distância. Então, se eu aumento a velocidade, eu reduzo o tempo gasto. Então, a grandeza velocidade em relação à grandeza tempo, elas são inversamente proporcionais. Então, a setinha da grandeza velocidade eu vou apontar para baixo. Perceba que nós temos duas setas aqui e elas estão apontando para direções diferentes, uma para cima e outra para baixo. Quando isso acontece, a gente sabe que as grandezas são inversamente proporcionais. Agora vamos montar o nosso problema e vamos ver como é que nós vamos resolver. Se elas são inversamente proporcionais, no momento em que eu vou montar a proporção, eu já não vou fazer 400, já não vou dizer que 400 está para 480.
porque essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Essa daqui eu vou escrever de forma invertida. Eu vou dizer que 480 está para 400, assim como 3 está para x. Aqui a gente inicialmente tinha 400 em cima e 480 embaixo, mas aí no momento de montar a proporção a gente faz invertido, ok? Justamente porque essas grandezas são inversamente proporcionais. E aqui para resolver a gente faz da mesma forma. Fazemos uma multiplicação cruzada e vamos determinar o valor de x. 480x é igual a 400 vezes 3. Eu já vou colocar o resultado aqui direto, tá? 400 vezes 3 vai dar 1.200. X, então, vai ser 1.200 dividido por... Deixa eu suspender aqui um pouquinho a tela. 1.200 dividido por 480. Aqui a gente pode simplificar, ok? A gente podemos aqui eliminar um zero embaixo e um zero em cima. Nós vamos ter 120 dividido por 48. E aí o resultado dessa operação, 120 dividido por 48, vai ser 2,5. Ok? Ou seja, vão ser 2 horas e meia. Então o tempo gasto aí para fazer esta viagem a 480 km por hora, tá? O mesmo percurso, vai ser de 2 horas e meia. Então perceba que quando a gente aumentou a velocidade, o tempo aqui, ó, ele diminuiu. Com a velocidade de 400 km por hora, o tempo gasto foi de 3 horas. Nós aumentamos a velocidade, o tempo também diminuiu. Foi de 3 para 2 horas e meia. Ok? Vamos então aqui para o próximo exemplo. Nesse exemplo nós temos o seguinte. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se a área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então vamos lá. Aqui nós vamos ter duas grandezas também, né? Estamos tratando de uma regra de 3 simples, que é a área, vamos ver aqui, né? A área de absorção de um painel solar e a energia, vou colocar aqui, que é energia solar produzida, né? Energia produzida nesse painel. Então vamos lá, vamos anotar aqui. Ó. Nós temos a área, vou escrever aqui apenas área, tá? Já fica entendido que é a área de absorção do painel solar e a energia produzida. Então vou colocar aqui apenas energia, ok? Então a gente já entende que é energia produzida. Essa energia produzida está na unidade de watts. Agora a gente vai identificar os valores que estão envolvidos neste problema. A gente sabe que para 1,2 metros quadrados de painel solar, então nós vamos colocar aqui, ó, para 1,2, essa lancha, né, com esse painel solar, ela consegue produzir 400 watts por hora. Então, 400 aqui na frente. E aí, se nós aumentarmos a área para 1,5 metros quadrados, 1,5 metros quadrados, a energia produzida vai ser X. É o que a gente quer descobrir, né? Qual vai ser a energia produzida nessa situação. Perceba. Vamos fazer aqui novamente. Vamos indicar a setinha aqui para cima e vamos analisar agora como essas duas grandezas se relacionam. Olha só. Eu tenho um painel solar cuja área é de 1,2 metros quadrados. Esse painel solar ele produz 400 watts de energia por hora. Se eu aumento a área desse meu painel solar, então eu tenho um painel maior, possivelmente esse painel ele vai produzir mais energia justamente por ele ser um painel maior. Ele vai captar mais energia solar, mais raios solares no caso, né? Ele vai captar mais raios solares e vai produzir mais energia. Então, a grandeza área, ela também é proporcional à grandeza energia. Ou melhor, a grandeza energia ela é proporcional à grandeza área. Se eu aumento a área do meu painel solar, eu aumento a energia produzida. Então aqui as duas setinhas estão para cima, que as duas grandezas são diretamente proporcionais.
Agora nós vamos montar o nosso problema, né? Nossa proporção. Então nós vamos ter que 1,2 está para 1,5, assim como 400 está para x. Fazendo aqui a multiplicação cruzada entre os valores, né? Para a gente resolver esta proporção, o que nós vamos ter aqui? Nós temos que 1,2x é igual a 1,5 vezes 400. 1,2x é igual a 1,5 vezes 400, vai dar 600. Agora a gente quer descobrir o valor de x, vamos deixar ele sozinho desse lado. Esse 1,2 a gente passa dividindo. Então nós vamos ter que x é igual a 600 dividido por 1,2. E 600 dividido por 1,2 vai ser 500. Então, são 500 watts por hora produzidos aqui por esse painel solar. Então, veja só, a gente aumentou a área do painel solar, a quantidade de energia produzida também aumentou. Nós tínhamos 1,2 metros quadrados de área e era produzido 400 watts de energia por hora. Quando nós aumentamos para 1,5 a área do painel solar, nossa energia também aumentou para 500 watts por hora. Ok? Vamos para o próximo exemplo aqui também. Aqui agora nós temos o seguinte problema. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, primeira coisa, vamos identificar as grandezas. Então, as grandezas vão ser, vamos ver aqui, vai ser a grandeza horas por dia, né, horas por dia de trabalho. E a grandeza, vamos ver aqui, qual é a outra? Prazo. Isso, a grandeza prazo. Né? Horas por dia e prazo de entrega dessa obra. Então, vamos lá. Vamos relacionar aqui. Vou colocar da seguinte forma. Vou colocar H, que é de horas, tá? Horas por dia. Essa é uma grandeza, a quantidade de horas por dia trabalhado. E o prazo. Sabendo que esses operários trabalharam 8 horas por dia, eles entregaram essa determinada obra num prazo de 20 dias. Mas aqui agora, reduzindo essa quantidade de horas por dia para 5 horas, eles vão entregar esta obra num prazo de X dias, que é o que a gente quer determinar. Então vamos lá. Vamos novamente indicar a setinha aqui na coluna que está a incógnita, o valor de x, colocando aqui para cima. Agora vamos analisar como as duas grandezas se relacionam. Se essa equipe de operários trabalhou durante 8 horas por dia e realizou esse serviço em 20 dias, essa mesma equipe, se ela for reduzida a jornada de trabalho diária, né, reduzir em horas, reduziu de 8 para 5 horas, possivelmente eles trabalharão menos horas por dia, né, como a gente já está vendo. Então, se eles vão trabalhar menos horas por dia, eles vão precisar de um prazo maior para poder entregar este serviço. Então, essas duas grandezas, nós vamos dizer que elas são inversamente proporcionais. Conforme a gente reduz a quantidade de horas trabalhadas por dia, o prazo de conclusão desse serviço ele vai aumentar. Se nós aumentamos a quantidade de horas trabalhadas por dia, o prazo de execução desse serviço, né, a quantidade de dias necessários para executar esse serviço, vai diminuir. Então, essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Agora vamos montar a nossa proporção. Se essas duas grandezas são inversamente proporcionais, a nossa primeira razão seria 8 sobre 5, né? Como agora a gente já identificou que essas grandezas são inversamente proporcionais, a gente vai montar a proporção da seguinte forma. Vamos dizer que 5 está para 8, assim como 20 está para x. Agora a gente resolve a proporção normalmente, né? Fazemos a multiplicação cruzada e depois isolamos o valor de x. O que a gente vai ter aqui? 5x é igual a 8 vezes 20.
8 vezes 20. 5x é igual. 8 vezes 20 vai dar 160. Isolando o valor de x, nós vamos ter que 160 está dividido por 5 aqui. 160 dividido por 5. E 160 dividido por 5, determinando agora o valor de x, 160 dividido por 5 vai ser igual a 32. Então, serão necessários ali 32 dias para a conclusão deste serviço aí. Ok? Então, esses foram alguns problemas de regra de 3 simples. Vocês viram aí que não tem muito mistério, não tem muita dificuldade. Tá? Basta fazer uma análise bem clara, entender direitinho o que o problema está dizendo, para a gente poder saber como que as grandezas se relacionam. Se elas são diretas, se elas são inversamente proporcionais, e prestar bastante atenção no momento de montar a proporção. E se as grandezas forem inversamente proporcionais, tem uma parte ali que a gente precisa inverter, como a gente viu aqui nesses problemas. Ok?